Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Alparc Empreendimentos e Participações e Serviços S.A. Alparc Participações, mas que empresa é essa? Naturalmente, você já deve ter visto aí os estacionamentos da Estapar, né? E então, diversos estacionamentos da Estapar que você vai ver nos shoppings, aeroportos, enfim, nas ruas, etc. É justamente a Alparc, é essa empresa que nós vamos analisar. E a Alparc, ou a Estapar, foi uma indicação do meu amigo, do nosso inscrito aqui, Sebastião Paulino da Silva, a quem eu mando um grande abraço e lhe agradeço imensamente, Sebastião, pela participação, pela sugestão e um prazer poder atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda sua sugestão, aproveite, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Estapar ou a Alparc, só para a gente recontar um pouquinho a história, já que ela já passou aqui pelo canal, vamos recontar até para você entender o que é a empresa. Lá em 1981, na cidade de Curitiba, no Paraná, o Hélio Francisco Alves Cerqueira, junto com seu filho o Hélio Cerqueira Júnior, eles começam uma atividade, né, negócio com estacionamentos. E esses estacionamentos, aí eles vão se espalhando, vão abrindo novos estacionamentos, enfim, desenvolvendo todo o sistema de gestão para estacionamentos. E a empresa foi crescendo, tá? E tanto foi crescendo que na sequência já se expandiu para São Paulo e também para o Rio de Janeiro. Nesse processo todo de crescimento, chega no ano de 2007, chama a atenção do banco BTG Pactual, que através de alguns fundos de investimentos do próprio banco, adquiriram mais de 49% do controle da Alparc ou da Estapar. E a partir desse momento, então, agora a empresa também, com um sócio mais robusto também, continuou todo o seu processo de expansão, preparando a empresa para o IPO. IPO é esse que ocorreu no ano de 2020. Com a abertura do capital, a entrada de mais recursos, aí a Estapar foi avançando, né? Tanto é que hoje já está presente em 17 estados, olha só, em 17 estados que nós temos os estacionamentos da Estapar ou com as outras marcas também da Alparc, tem administrado já praticamente mais de 400 mil vagas de estacionamento e conta atualmente com praticamente 5 mil colaboradores. Mais recentemente, agora no ano de 2020, eles também venceram uma licitação lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para gerenciamento do estacionamento na rua, a chamada Zona Azul. E a partir desse momento, então, eles pegaram essa concessão por 15 anos e aí, consequentemente, também já vem desenvolvendo sistemas de aplicativos e de tecnologias usadas no estacionamento e também nesse da Zona Azul. Tanto é que também agora, em 2022, associou-se também a uma empresa chamada Zelectric, que é uma empresa, que é uma combinação de negócio que foi feita para fazer a administração também dos postos de carregamento para carros elétricos. Tanto é que são mais de 700 pontos de carregamento que a gente vai ter aí pelo Brasil também pertencente a essa combinação de negócios. E agora, mais recentemente, também adquiriram uma outra empresa chamada Zul Digital, que é uma empresa justamente para desenvolver aplicativos onde a pessoa vai poder reservar uma vaga de estacionamento no shopping, em algum lugar, através do aplicativo, ou para nas cidades onde tem a Zona Azul, também poder fazer pagamentos, fazer todo o acerto ali da utilização da vaga através de aplicativos. Enfim, uma empresa que vem agora investindo na tecnologia para fazer gerenciamento de estacionamentos. Mas enfim, para conhecer como que está a situação econômica e financeira da Alparc, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Alparc ou a Estapar. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Alparc Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. ou da Estapar. Para que possamos entender o que vem acontecendo com a empresa, trazemos aqui para vocês toda uma base histórica desde 2019 e vamos acompanhando ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa até chegar agora no dia 30 de setembro.
Lá no ano de 2019, a Alupar que tinha dentro do seu patrimônio, todo o seu ativo, bens e direitos que fazem parte de toda a sua estrutura, 2.419 milhões de reais. A maior parte desse valor aqui, ele está justamente aqui no imobilizado, que são chamados também de capital fixo, que são todas as instalações, a estrutura física, enfim, tudo aquilo que a empresa necessita ali para poder trabalhar. E o intangível são chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, como, por exemplo, as aquisições que a empresa vem fazendo ao longo do tempo, e bem como também as concessões e os direitos, né, de utilização de estacionamentos, como, por exemplo, aeroportos, shoppings, etc. Então, esses direitos, eles acabam sendo registrados aqui dentro do intangível. Já na parte de cima, o que nós temos? O capital de giro, ativo circulante, que lá em 2019 era de 249 milhões de reais, sendo que lá naquele ano a empresa fechou com 120 milhões de reais em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, e 58 milhões em contas a receber, que no caso da empresa que não há estoques, então o capital de giro praticamente se resume a caixa equivalente e contas a receber. E nos outros créditos, outros valores a receber de curto prazo que não sejam da realização de vendas, né, para clientes que no caso deles seria recebimento de cartões de crédito e tudo mais. Já para o ano de 2020, a Alupar ela agora é uma empresa de 2.697. O que nós temos aqui em 2020? O aumento no intangível. O aumento do intangível vai para 1.650. E o capital de giro até recua um pouquinho para 202 milhões. 42 milhões é a posição de caixa da empresa nesse ano e 49 milhões contas a receber. Chega a 2021, a empresa agora é de 2.575 e o capital de giro volta para os 249 milhões. Com 96 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 57 milhões em contas a receber. Fecha 2022 com 2.564, praticamente estável, né? Então a gente observa aqui que a empresa vem com 2.400, 2.697, 2.575, 2.564, praticamente uma estabilidade em relação a 2021. E o capital de giro aumenta um pouquinho para 274 milhões. A empresa fecha agora 2022 com 137 milhões de reais em caixa e 67 milhões em contas a receber. Ao chegar em setembro, praticamente estável, aqui também 2.574, só o capital de giro que apresenta uma elevação, vai agora para 363 milhões. 231 milhões é a posição de caixa, quanto que a empresa tem de dinheiro no dia 30 de setembro e praticamente 87 milhões em contas a receber. Então dá para você observar que a empresa ela cresceu aqui até 2020 e aí praticamente ela vem estacionada 2021, 2022 e agora 2023. Olhando agora, da onde que vem os recursos para a empresa trabalhar, os recursos eles são originados de duas fontes. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, 24%, capital de terceiros, que é o total do endividamento, 76%, totalizando 1.838 milhões de reais. A maior parte dessa dívida aqui no longo prazo. Então, de todo o patrimônio que a empresa tem de 2.419, ela deve 1.838, ela deve 76% daquilo que ela tem. Reparem que aqui no patrimônio líquido nós temos a figura dos prejuízos acumulados, resultados negativos de anos anteriores, que chega em 2019, acumulado de perdas 432 milhões. Chega no ano de 2020, o endividamento sobe nominalmente para 2 bilhões e 10, porém o peso dele é um pouquinho menor, 74,5, e continua os prejuízos acumulados. Em 2021, 2 bilhões e 13, praticamente estável o endividamento, só que o peso da dívida é um pouquinho maior, 78,2. Em 2022, 2 bilhões e 138 milhões de dívida, 83,4. E agora, nesse ano, até setembro, 2 bilhões e 183 milhões de dívida, 84,8%. Portanto, a dívida que era 76, cai para 74,5, sobe para 78, para 83, para 84. E os prejuízos acumulados aqui, eles vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque a empresa continua gerando resultados negativos. Tanto é que vamos ver aqui na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Em 2019, 1 bilhão e 80 foi o faturamento da empresa. Em 2020, lembrando que foi o ano da pandemia, a questão da locomoção das pessoas, shopping fechado, aquela coisa toda, então o faturamento cai para 649 milhões. Em 2021, recupera um pouquinho para 834. Em 2022, praticamente voltou ao nível de faturamento lá de 2019.
Então a empresa praticamente volta ao que ela era 3 anos atrás. E agora, esse ano até setembro, acumula 990 milhões de faturamento, o que também nos dá uma projeção de um faturamento perto de 1 bilhão e 300 para 2023. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, resultados do exercício. 42 milhões foi o prejuízo em 2019, 170 milhões o prejuízo em 2020, 224 milhões prejuízo em 2021, 157 milhões prejuízo em 2022 e agora até setembro acumula 59 milhões de prejuízo. Então reparem que a empresa desde 2019 e naturalmente antes de 2019, ela vem colecionando uma série de prejuízos aqui. Olhando os resultados da operação, até ela dava lucro, 12,7%, 1,3%. Nesse ano aqui, o resultado da operação foi negativo, 3,9%, e agora o resultado da operação voltou a ser positivo. Então, tanto é que até setembro, a empresa tem um ganho na operação de 12,7%. Porém, o grande problema da empresa está sendo nessa linha aqui, ó, resultado financeiro, 16,2%, 27,3%, 22,7%, 20,6% e 18,2%. O resultado financeiro, que é a despesa financeira superior à receita financeira, praticamente vai comendo uma grande parte da receita da empresa. Tanto é que esse ano aqui, 18,2% do que a empresa arrecada através da receita é para pagar a despesa financeira, a razão pela qual ela vem fechando com esse prejuízo aqui. Trago aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui sem trazer no gráfico, mas só para termos uma ideia da liquidez, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 17 centavos, cai para 13, 18, 17 e agora 20 centavos. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só dispõe de 20 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Já a liquidez corrente, que mede o dia a dia, esse índice sai com 0,50, cai para 0,25, 0,36, 0,30 e melhora esse ano para 0,55. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de apenas 55 centavos, mostrando que a empresa vem trabalhando com caixa extremamente apertadinho. E também temos aqui o endividamento, que é o tamanho da dívida, né? 76%, cai para 74% e depois começa a subir, 78,2%, 83,4%, 84,4% é o tamanho da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. E naturalmente que todos os índices de margem eles são negativos, a margem líquida, como a gente viu aqui, ó, então ela perde 6%, como vem acontecendo esse ano aqui, em relação ao que ela vende. Consequentemente, se tem prejuízo, não tem retorno do ativo e, consequentemente, também não tem retorno para os acionistas. Mas ao falarmos de acionistas, trago para vocês nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Alpark vale patrimonialmente R$ 1,75. Porém, para você comprar essa ação com base na data da gravação desse vídeo, a ação era cotada a R$ 4,41. Então vejam que a ação ela está bem mais cara do que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,52. Quer dizer, as ações são vendidas com ágio de 152%. Lucro por ação está ali entre parênteses, 50 centavos de prejuízo por ação, né? Porque a empresa vem apresentando prejuízo, então há uma perda por ação de 50 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa de 11,34%. Dividendos por ação, em função dos prejuízos e em função de prejuízos acumulados, não há como se falar em distribuição de dividendos. Relação preço/lucro, que é tempo de retorno, não há também como ter tempo de retorno enquanto a empresa não gera lucro para poder gerar o retorno. Free float, 15,86% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da Alpark é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. E também aproveito que trago esse gráfico extraído lá do Google. Veja lá que lá em 2020, praticamente, as ações elas eram cotadas a R$ 9,60. E durante 2020 ela veio nesse patamar até entrar 2021. Quando entra 2021, aí ela começa a despencar. E aí tanto é que chega no final de 2021 com R$ 4,20. Ao entrar 2022, a ação continua despencando e ao chegar em 2023, ela chega cotada ali praticamente na faixa de 1,60.
começa 2023 caindo e agora, a partir de maio aproximadamente, ela começa ali um processo de elevação e volta a trabalhar ali no patamar de R$ 5 aproximadamente. Não se sustenta e aí começa a trabalhar no intervalo entre 4,40 e 4,50, como é a cotação no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Alpark tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Alpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Alpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. ou a Estapar. Agora você já conhece um pouquinho da história, da trajetória e do momento atual da empresa. E naturalmente que toda essa parte de estacionamento aí começou a envolver muita tecnologia, porque até então a origem dos estacionamentos era justamente com manobrista, era com uma utilização de mão de obra, enfim, era um pouco mais complicado. E hoje não, hoje você tem tanto as entradas ali com cartãozinho eletrônico, você tem sinalização de vagas dentro de estacionamentos, em aeroportos também, em shopping, enfim, diversas tecnologias que foram sendo incluídas, né, nesse processo de estacionamento. E a Estapar é uma das empresas mais inovadoras, né, nesse setor. Vimos aí os números também através da análise de balanços, como que está a situação da empresa, e ficamos aqui na torcida para que ela consiga encontrar o seu caminho do lucro, consiga encontrar o seu caminho do crescimento, até porque, como a gente já citou anteriormente, são 5.000 colaboradores que trabalham para a Estapar ou para a Alpark. Então é geradora de emprego, é geradora de renda, geradora de desenvolvimento. A gente fica na torcida para que as nossas empresas possam continuar cumprindo com essa finalidade, não só econômica, mas também com a finalidade social. E para isso elas têm que estar bem. E a gente fica aqui na torcida para que a Alpark reencontre o seu caminho aí de resultados positivos. E para você que investe em ações ou pretende investir em ações, você agora já conhece também o que é a Alpark. E aí, naturalmente, através dos números, você vai ver se vale a pena ou se não vale a pena investir na empresa, mas o importante é sempre fazer investimentos conhecendo a empresa, conhecendo seus números, fazendo com consciência, fazendo com segurança, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para que você possa ter sucesso nos seus investimentos. Que a gente fica aqui sempre na torcida por vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.